ajustes finos para quem tá nesse nível de jogo, né, Thiago? 50 mil. Cara, um ajuste fino dá um pouco de foco para o Google Meu Negócio, dá um pouco de dá foco para landing page, né, para o site profissional, né? Ter reuniões frequentes com a equipe de marketing. Pequenos ajustes podem fazer a pessoa dobrar faturamento. Como vocês sabem, toda quinta-feira que a gente está trazendo um conteúdo sobre, mais especificamente sobre marketing, né? A gente está direcionando para o marketing como um tema aí, né, que a gente colocou, como ser encontrado pelos pacientes certos, né? E crescer no particular, né? Faturando acima de 30 mil ali por mês. Então a gente vai falar aí um pouco como você pode utilizar o marketing, e mais especificamente ainda o Google. A gente vai direcionar para Google aqui, Sidney, porque a gente entende aqui que o Google ele é um a principal ferramenta ali para o médico que está começando. Quando o médico ele vai para a parte do marketing, muitas vezes os médicos eles não conhecem nada sobre marketing, né, Cida? Então, esse é o primeiro obstáculo. Ele não sabe nada sobre marketing, então ele não, muitas vezes não tem um direcionamento e não sabe por onde começar. Basicamente, o médico que deseja aí faturar acima de 30 mil com particular, além de outras estratégias que a gente já explicou aqui, né, Cida, anteriormente, e aplicando um pouco dessas estratégias que a gente já falou aqui nos últimos dias, o médico ele precisa captar pacientes. E a principal fonte de captação de pacientes hoje é o Google, que é a principal rede de pesquisa no Brasil, no mundo. Então, depende da sua especialidade, depende da sua região, as pessoas elas estão pesquisando hoje. Hoje, se você está aqui assistindo a gente, hoje tem pessoas no Google que estão pesquisando pelo seu serviço. E muitas das vezes o médico ele não está é, não aparece. Ele não entende que ele pode captar pacientes particulares através do Google e ainda mais ele consegue sim atrair pacientes certos, pacientes qualificados, dispostos a pagar pela sua consulta particular ou serviço de alto ticket. Tiagão, deixa eu dar um dado aqui, ó. De acordo com uma pesquisa, 96% dos brasileiros procuram empresas no Google antes de ligar ou visitá-las. Eu vou repetir. 96% das pessoas brasileiros, pessoas do Brasil, pesquisam no Google antes de ligar ou visitar o serviço. Então, antigamente, quando a gente perguntava, né? Quando a gente queria abrir um negócio, Thiago, a gente procurava as pessoas, né, no livro de marketing mais antigo, eles falavam de praça, né? É os 5 P do marketing, né? Não tem que ser um local muito movimentado, né? Qual que é a rua mais movimentada hoje do Brasil? A Avenida Paulista é considerada uma das avenidas mais movimentadas do Brasil. Se a gente for pesquisar quantas pessoas passam lá, né? É muita gente. A rua mais movimentada do Brasil não é a Avenida Paulista e a rua mais movimentada do mundo não é a Times Square. É a internet, é o Google. Então, se você não está no Google, você não, seu negócio não existe. E aí, cara, a gente tem vários exemplos nossos, de alunos nossos, né, Thiago? Tem algum exemplo aí que vem à sua mente de algum cliente da Upper, que é aluno do CVM É, também? tem um exemplo aqui, eu tenho um exemplo da doutora Rita, né, oftalmologista, em Belém do Pará, e ela entrou na mentoria do CVM, ela entendeu que ela precisava estar no Google, e aí ela contratou o serviço da Upper. E a gente começou a ajudar ela nessa captação de pacientes do Google. O Google dela foi performando muito bem e, consequentemente, ela foi aumentando o faturamento dela no particular. Então, ela superou aqui o que a gente está fazendo na live, né? Hoje ela fatura próximo de 50K já, somente com serviços particulares, né? Ela fez alguém que já tinha um consultório, fez a transição aí. Para ela ter esse faturamento de particular, ela precisou captar novos pacientes particulares, né? Ela precisou captar pessoas que estão dispostas a pagar pelo serviço dela. E aí, o que eu queria falar agora, Tiagão? Quando a gente pensa em, em Google como estratégia de atração de pacientes particulares, a gente consegue identificar vários erros, né, cara, que os colegas cometem por ignorância mesmo, né, por não saber, ignorância de não saber, né, e muitas vezes por estar também mal assessorados, né,
por agências, né, por pessoas e tudo mais. Quais são, assim, se pudesse nesse tempo aí acompanhando os médicos da Upper e aqui também no CVM, o que você vê que os colegas erram bastante quando se trata de Google, né, e de atrair pacientes de alto ticket através do Google? Tá, eu vou falar então um pouco aqui dos erros, das dificuldades, né? Então, o primeiro, o mais claro é que alguns deles não estão no Google. Presença zero na internet, não tem uma landing page, né? Que é uma landing page seria uma página de conversão, uma página ali que fale diretamente com o seu público-alvo, com o paciente certo que você quer atrair. Então, o seu posicionamento está bem claro ali quando a pessoa entra no seu site, ele já tem um posicionamento claro, seu posicionamento está claro ali. Ele muitas vezes não tem essa landing page que está falando sobre o posicionamento dele, sobre os serviços que ele tem para oferecer em cima desse posicionamento, como funciona a consulta dele para esse paciente que está buscando por ele. Ele não tem depoimentos, né, de pacientes ali falando de como foram ajudados. Muitas vezes eles têm depoimentos ali, médico é incrível, esse médico é muito bom, esse médico é, é muito gentil e atencioso. Mas beleza, qual é o depoimento realmente que gera impacto? Que a pessoa está falando um depoimento genuíno ali, trazendo a experiência dela é, nesse atendimento. Muitas vezes eles não têm uma página. Eu faço algumas consultorias, né? E aí, muitas das vezes, eles acabam, que hoje tem muito, né? Eles acabam contratando uma agência que ela não é focada em marketing médico. É uma agência que faz marketing Marketing. para a loja de vestuário ali, um monte de coisa, aí chega para fazer para um médico, ele pensa que para fazer marketing para um médico é a mesma coisa que fazer para um dentista. Hum, E aí ele vai lá e coloca tudo bem, não entende a questão de posicionamento, não entende nada sobre como o médico trabalha, não entende muitas vezes o método CVM, que é o que eu aplico aqui na Upper, em cima do método CVM, os pilares do método CVM, então eu não olho só para o marketing. Muitas vezes a gente fica surpreso com o médico, às vezes, que está faturando alto, mas o atendimento ali ainda está deixando a desejar. Por exemplo, aqui, se eu sei que eu faço tráfego para uma oftalmo, eu sei o que funciona e no tráfego de uma oftalmo, quando eu pegar de outra cidade, eu também consigo replicar e saber que vai funcionar, né? Então, por exemplo, o Google, cada vez mais as plataformas elas estão mudando as políticas dela. Então, por exemplo, no Google, ele não deixa mais você usar a palavra ali especialista, temos ali que ele entende como se fosse uma autopromoção e tudo. Então, se eu sei que o Google vai bloquear, e se eu sei que isso não pode estar no site, que isso não pode estar em termos de pesquisa, eu já sei as políticas do Google para o marketing médico. Né? Uma vez que eu sei isso, eu não vou ficar insistindo ali e correr o risco de pegar um bloqueio, perder a conta de anúncios ali, ou então não saber como resolver e acabar é, fazendo o famoso jeitinho brasileiro para que a campanha fique rodando, mas não está rodando da forma correta, como tem que ser. Deve ser feito o site do médico, como é que funciona, como é que ele não vai infringir as políticas, né? Não tanto da CFM, mas também as políticas do Google. eu vou falar e você me corrige aí como especialista em marketing médico. Uma coisa que eu vejo também muito comum aqui, por exemplo, o médico que está ali, cara, a gente tem médicos nossos, alunos nossos, né, do CVM, que, cara, ele está faturando 50, 60, 70, até mais de 100 mil reais. Se eu vou falar de um que está faturando 30, vai, ou 20, o cara está faturando 20 mil por mês, um exemplo. E aí a gente pergunta, tá, quanto é que tá investindo em Google? Isso aconteceu ontem, inclusive. Eu falando com um aluno da mentoria, né? Como é que tá aí o investimento? Aí ele falou, cara, eu tô investindo em Google. Deixa eu só lembrar aqui quanto que ele falou. R$ 730, Thiago. E aí ele fatura, esse médico especificamente fatura ali 40. Eles me procuram, pô, tô desanimado aqui, tô meio. O movimento tá devagar. E aí eu, ok, me fala aí. E aí o que eu recebo é isso. E aí eu faço perguntas para eles, né? Tá, me fala, como é que tá aí? Ele é a agenda esse mês não tá indo muito bem, não sei o quê, algo do tipo, né? Cara, R$ 730 no Google. Qual é o teu jogo? Não,
quero viver de consultório, cara. Não aguento mais atender Unimed. Eu quero viver de consultório investindo R$ 730 por mês, cara, no Google. Aí ele, não é não? R$ 700 por mês dá quantos reais por dia, Thiago? R$ 30 ali, basicamente, tirando no final de semana, né? Falei, irmão, não é Bitcoin, cara. Não sei se você concorda, Thiago, mas um grande erro que eu vejo, cara, são os colegas que não querem aumentar investimento, velho. Precisa. Ah, tipo, tem gente que investe R$ 1.000 assim, tipo, religiosamente. Não, só o máximo que eu posso investir é 1.000. E aí depois vem perguntar de mim, professor, mentor, me ajuda. Aí eu falo, claro, mas me ajuda também a te ajudar. Aumenta o investimento. Então, investir pouco é um erro que tu considera que é um erro que impede com que esses médicos atraiam mais pacientes, sejam vistos, consigam ter uma agenda mais cheia, Thiago? A gente tem uma métrica, né, Sidney? Você precisa investir pelo menos 10%, 15, 20% ali do que você fatura no particular, você precisa reinvestir. A gente chama isso de reinvestir, né? Se direciona essa verba para o marketing. Se você tem hoje, claro, que é o marketing que movimenta seu consultório, por que que você não tem uma métrica que você estaria, eu aumentei, eu investi 5%? Nossa, está muito baixo. Você tem que ter clareza disso. Aí você coloca lá e investe 10%, aumentando, 12, 15. Eu comecei aqui com o médico, por exemplo, ele começou, vamos começar com 1.000. O dele foi performando. E a gente pegou, hoje a gente já triplicou esse investimento, somente em Google, né? Fora que a gente também aumentou o investimento no Instagram. O importante também, Sidney, ter esses dados, né? Eu investi X valor, voltou X pacientes. Beleza, e se eu investir mais, será que vai voltar mais? Pode ser que não volte, mas beleza, você aumentou o investimento. Não voltou o mesmo número de pacientes. Bora olhar por que que não voltou. A gente teve mais conversão ou só o custo da conversão que aumentou, o custo do lead? Um dos pontos cegos é a secretária. A gente está mandando mais leads e ela não está dando conta de responder os leads. Então você tem que Exato. mapear toda a jornada dessa captação para você identificar quais são os pontos que você precisa alinhar para que esse investimento ele volte. A gente E aí chama eu isso de otimização, né? Otimizar as campanhas. sim, Mas o fato é que eu não estou falando aqui que se você. Ah, esse aluno, por exemplo, está investindo 730. E pelos números dele, realmente, o retorno não está muito bom, não. Então, provavelmente, só aumentar o investimento não vai resolver. Mas, se ele quer faturar 50 mil por mês, ele precisa aumentar o investimento. Isso é fato. Agora, só isso resolve? Não, é o que o Thiago está falando. Aí a importância de você ter uma boa relação com o seu time de marketing, né, com a sua agência de marketing, para estar ali semanalmente, né, conversando com eles para, pessoal, como é que está aí o custo por conversão, os leads que estão chegando aqui, né, os lead é o nome do marketing que a gente chama para potenciais clientes, né, pessoas interessadas. Pessoas interessadas a gente chama de leads. Então, os leads que estão chegando aqui não estão qualificados, eles não respondem a secretária, ou então é só lead, paciente de preço. Então, ter essa conversa, né? E aí tem um outro erro, né, Thiago? É delargar, né? Ah, eu vou lá, vou contratar a Upper Digital, a empresa parceira do CVM, e vou-me embora. E aí, quando for no final do mês, eu vou mandar mensagem pro Thiago, dependendo da região do país, né? Mas Thiago, cadê, cadê o retorno, Thiago? Se for do Sudeste ali de Minas, né? Uai, Thiago. E os pacientes? Cadê os pacientes na agenda? Então é muito fácil só terceirizar a responsabilidade para a agência. Não é só, tô falando só do Thiago da Upper, não, tô falando de qualquer agência. Na verdade, precisa ter ali a minha recomendação, inclusive foi uma das coisas que eu falei para ele. Qual é a frequência de reuniões que você tem com a sua equipe de marketing? Você está conversando, né? Você está ajudando a equipe a pensar em
em estratégias, porque tem várias formas de otimizar, né, Thiago? O Google, as campanhas. Desde não só o orçamento, mas termo de palavra-chave, localização, enfim, tem muitos ajustes. A própria forma de usar a comunicação nos anúncios, né, horário de veiculação. Então tem muitos ajustes que precisam ser feitos e precisa, é algo que precisa ser conversado, que precisa estar ali, né, semanalmente conversando com o time de marketing para ambos, né, para ambos buscarem soluções, ambos, né. Agora, se o médico fica só na reclamação, só no, porque não, fulano não me ajuda, ou então a agência não presta, aí não funciona mesmo, nem vai funcionar. Vou citar alguns exemplos aqui, dar um direcionamento para o pessoal da audiência aqui, Sidney. Posso começar aqui, né, que é criar o perfil do Google Meu Negócio, né, que é um erro que eles cometem. A gente falou de alguns erros aqui, então vou falar como é que você pode estar olhando para o seu Google, olhando para o seu marketing e melhorando, não só melhorando, né, mas verificando os pontos cegos aí, simples ajustes aí pode melhorar a qualificação do seu lead, né, a qualificação de atrair os pacientes certos. Então, lá no perfil do Google, assim, a gente coloca o nome lá. E muitas vezes o médico coloca lá, Doutor João, como você tem um posicionamento, você precisa também colocar esse posicionamento. E aí, mais do que isso, você pode também colocar ali a cidade. Isso já é um termo de palavra-chave que, quando a pessoa pesquisar o seu Google, o negócio, ele vai aparecer. Então, coloca lá, especialista é, em coluna, ou especialista em etc. Você pode colocar lá os posicionamento, né? Em vez de colocar lá, doutor João, você é clínica, etc. Então, esse é um direcionamento. E aí você coloca lá no Google, no perfil do Google, se no perfil da empresa, a gente também tem a descrição. Então, você pode, ali na descrição, colocar o seu posicionamento e quais são os seus diferenciais lá na descrição do perfil. Vocês podem achar que não, mas a pessoa, se ela é, visualiza ali o seu perfil do Google, ela vai olhar tudo, ela vai olhar depoimentos, vai olhar o que você escreveu. Por exemplo, ajuda pacientes com dores na coluna a recuperarem qualidade de vida sem cirurgia, ou então se você faz procedimentos, né, que ajudam a melhorar, você traz ali como algo diferencial. Um outro ponto que a gente pode falar, Tiagão, é entender que uma coisa que eu falo muito é primeiro ano de Google, cara, e não só de Google, mas de marketing, né? Primeiro ano de marketing é um ano em que você vai aprender, que você vai ganhar inteligência. As pessoas demoram 20, 30 anos para construir um castelo de barro, e aí elas querem construir um castelo de cristal em 3 meses. Eu fiz aqui um teste que eu botei minhas campanhas de Google para macro região e não deu resultado. Eu falei, ótimo, você aprendeu que isso não funcionou. As pessoas, elas acham que é milagre, cara, porque às vezes parece milagre, né, Thiago? Tem uma campanha rodando que está dando resultado, ótimo, mas por que não testar outras? A partir do momento que o médico não tem dinheiro, ele não tem dinheiro para contratar uma agência. Ok, tá tudo bem. Começa, a gente ensina, inclusive, nossos alunos a botar a campanha no Google para rodar e funciona. Tem alunos nossos que têm resultado sem fazer impulsionamento, sem pagar, só colocando no Google Meu Negócio no ar, né? E fazendo, por exemplo, isso que você está falando, né? Utilizando o Google Meu Negócio como uma rede social, respondendo avaliações, né? Respondendo dúvidas, né? Colocando lá os serviços, né? Os meus programas de acompanhamento, meu serviço, eu faço tal exame, eu faço tal procedimento. Só no gratuito já tem resultado. E só dá resultado, começou a ter dinheiro. Meu amigo, minha amiga, não perca seu tempo, não. Contrate uma agência especializada em marketing médico. E de preferência uma agência que realmente, né, que você possa conversar, que ele que tenha um método ali, né, que siga um método, não seja só uma agência genérica. Porque, por exemplo, cara, Thiago, às vezes as pessoas pensam assim, né, cara, mas é caro contratar uma agência. Pô, vou pagar R$ 3.000 para Upper, é caro, né? Beleza, R$ 3.000. Vamos supor que você tem um programa de acompanhamento de R$ 3.000. Se a Upper gerar para você um paciente, a sua secretária agendar, e você fechar um pai, já pagou o marketing no mês todinho. Todos os outros pacientes, todos os outros programas, todos os outros serviços é lucro.
E outra, não é você que está fazendo o serviço, é sua agência parceira. Então é barato, que você vai ganhar escala. E no CVM, uma das coisas que a gente ajuda, né, Thiago, nossos alunos, é a ficar esperto com picareta. Então, primeira coisa, invista no método. A gente tem cursos, a gente tem mentorias, enfim, dependendo do seu bolso aí, escolhe um método para você seguir. Segunda coisa, cara, contrata uma secretária. Porque não faz sentido contratar a agência de marketing e não ter uma secretária. E o terceiro investimento obrigatório é a agência de marketing. Gosto de usar, né? Essa parte de é caro, é barato. Às vezes a gente acha caro, mas caro comparado ao quê? As pessoas, o médico, ele cria obstáculo, o ser humano cria obstáculo para fazer coisas que são coisas simples que vão ajudar você a impulsionar os seus resultados. A pessoa entrar lá no seu Google, ver que você tem ali as fotos organizadas do seu espaço, fotos suas ali. Isso já cria outra percepção, né? Acho que a dica prática aqui de hoje é comece para ontem no Google. A minha pergunta é, vamos pensar nos três perfis de médicos que a gente mais atende aqui, que mais acompanham a gente. Tem aquele cara que está começando, tem o da transição e tem o que já tem um faturamento bom ali, de particular, e que não consegue escalar. Qual a dica prática que a gente poderia dar para cada um desses perfis? Falando de Google, por onde ele começaria? O cara que está no 000, não tem particular, tem barreiras ainda, ele acha que não é possível, né? Mas vamos supor que ele ficou aqui com a gente nessa live, que ele assistiu essa live, escutou esse podcast. Vamos dar um direcionamento para ele. Tá, vamos lá. Primeiro o médico que ele está começando absolutamente do zero, ele não precisa fazer grandes investimentos. Pode fazer aí, atender um coworker, né? Alugar um espaço. Feito isso, ele vai captar pacientes aí através do Google. Então ele vai, a gente tem aula lá, né? Passo a passo. Eu e você gravamos, ele vai criar lá o perfil dele como negócio. Ele vai fazer o investimento mínimo ali, por exemplo, o Wix, né? Uma plataforma ali que já tem um monte de template pronto de site que você paga lá, contrata e já cria um site ali. Você já tem um site no template. Tem alunos, gente que começaram lá com o site no Wix, né? Feito isso, ele vai lá, cria o perfil do Google Negócio, depois cria o Google Ads e impulsiona esse site. E Pronto. aí, feito isso, ele já vai ter leads para Já o vai começar a WhatsApp, ter né? pacientes chegando ali. Vai ter uma demanda de leads e ele pode responder nisso, por exemplo, eu consigo responder nesse início, eu consigo. Ou se eu não consigo, eu faço um investimento mínimo ali numa secretária remota, né, que vai responder esses leads e vai dar esse retorno para ele. Mas perceba, Sidney, que muitas das vezes o médico ele quer começar e não quer investir nada. Entende que isso é um custo e daí não entende que é investimento, porque o médico não tem a visão de empreendedor. Né? Ele está com a visão do médico, a visão do ser humano. Ele não entende que consultório particular você tem que ter uma visão de empreendedor, você tem que investir. Nenhum negócio ele vai começar com zero investimentos. Não existe, pessoal. Para você começar um negócio, você vai ter que investir alguma coisa, até que for. Ou para quem vende balinha no sinal, ele precisou investir, comprar os produtos para ele poder vender. Braba. Então, provas aí que a gente tem depoimentos de médicos que só com o nosso conteúdo gratuito conseguiram aumentar o Só faturamento aí. com conteúdo gratuito, cara. R$ 50.000. Tem um médico lá que, pô, eu tô vindo aqui para agradecer e tal. 50.000. Tem outro que falou assim, cara, eu entrei no curso de vocês porque eu já tinha, só com conteúdo gratuito eu consegui sair dos plantões, sair do plano de saúde, meu consultório tá bombando aqui, não, eu tenho que dar um dinheiro para esse cara, tem que retribuir de alguma forma. Então, não precisa, cara, fazer grandes investimentos. Isso é algo incrível. E aí, a partir do momento que começar a entrar, aí sim, aí eu tô falando, pô, começa com o nosso conteúdo gratuito, começa fazendo o que a gente está direcionando aqui. Cara, começou a entrar dinheiro, qual o primeiro investimento? CVM, tá? Não seja ingrato, não. CVM. Não é Depois, nem ser ingrato, né, Sidney? Esse pessoal teve retorno com conteúdo gratuito, mas no CVM tá tudo direcionado, o passo a passo tá lá. Conteúdo gratuito você hoje tá lá sobre marketing, amanhã vai estar é, tá tudo bagunçado, sobre né? outra coisa. Então, No programa CVM, a diferença, qual que é a diferença do conteúdo gratuito para o conteúdo pago? No programa CVM, no nosso curso online, tá a sequência.
E além disso, você tem um suporte. Hoje a gente tem 5 professores lá, médicos, que dão suporte, além da nossa equipe, né? E tem um encontro por mês também, sempre uma aula de atualização. É, essa é a diferença. O que o Thiago está falando é que, cara, a gente vai direcionar você. Agora, se você quer um acompanhamento mais de perto, quer um acompanhamento com o Wilder, quer um acompanhamento com o Thiago, quer um acompanhamento com as mentoras, com a Domila, com a Luciana Barberino, enfim, aí você vem para a mentoria, que é um outro patamar. Mas que aí você tem a sequência, tem direcionamento, tem feedback, tem proximidade, enfim, aí você acelera muito mais rápido. A analogia, Thiago, é muito simples. Imagina que eu estou em Belém e eu quero ir para Manaus. Aí as pessoas falam assim: ah, mas eu não consigo sair de Belém para Manaus porque eu não tenho dinheiro. Não, cara, você consegue. Você pode ir andando, sem dinheiro, sem. No caso, tem o rio, né? Aí Que tem que ir sei lá pela floresta. nadando. Ou vai pela floresta ou vai nadando, né? Enfim, mas vamos fazer a analogia aqui assim, ó. Você pode sair de Belém para Manaus de barco, né? E você investir ali numa passagem de barco, né? Que é o nosso curso, por exemplo. E você pode ir de avião. Você pode ir de avião, que aí é a nossa mentoria. Aí dependendo do seu momento, aí vale a pena mais entrar na mentoria do que começar no curso. Se você não tem tempo a perder, por exemplo, a mentoria é melhor. E para quem está na transição, cara, o médico já atende particular, mas é 10, 20% ali ele atende de particular, 80% é plano. E ele quer largar os planos e quer focar mais no particular, ele quer inverter, ele quer ficar 80% particular e 20% plano, ou então ficar zero plano e 100% particular. Qual é o direcionamento que a gente dá para esse médico aí, cara? Nisso aí a gente tem o exemplo da Rita que eu citei, né? Alguém que atendia ali não vou citar aqui, né? Mas ela atendia ali um plano e ela fez a transição, né? Então ela criou o posicionamento, né? O posicionamento dela hoje ela atende oftalmopediatria e ela percebeu que ela tinha demanda disso. Então, se você já atende, qual é o seu 80/20 hoje dentro do consultório? Né? Ah, hoje eu tenho grande demanda em cima disso. E eu sou muito bom nisso aqui. Então, você tem habilidade, você tem demanda, então fica presente para isso, né? Observa isso e cria um posicionamento em cima disso. E aí, esse posicionamento você vai trazer esse posicionamento para para o seu site, para o seu Google, você vai divulgar esse posicionamento e captar pacientes de novos pacientes. É uma coisa que você sempre fala, né, Sidney? Os pacientes do plano são do plano, eles não são seu. Uhum. Então, vai ter sim alguns pacientes que podem continuar com você, mas se você quer fazer essa transição, o importante é você captar novos pacientes particulares, pacientes realmente de relacionamento. Então, você vai investir nisso, nesse posicionamento, fazer esse investimento em marketing, Nesse treinar a caso, a secretária gente para estar alinhado, né? recomenda contratar a agência, né? Contratar a agência e Nesse ter uma caso, secretária própria, né? nesse caso, você já está jogando o jogo para ali, você está no jogo que você quer fazer a transição. Você já tem um faturamento, frente do médico que está começando do zero, que muitas vezes ele não tem realmente dinheiro para fazer um investimento. O médico já tem dinheiro, ele tem que poupar tempo. Ele precisa de ajuda, né? Tá claro ali que se ele não fizer algo, ele vai continuar naquilo. Então, se ele quiser sair daquilo, ele vai ter que investir para sair daquilo. Quem já fatura 50, 100 mil por mês, eu pergunto assim: quanto tempo você acha que demoraria sem a nossa ajuda, né, para chegar onde você está hoje? E aí a pergunta é: quanto tempo a Rita demoraria para largar o plano de saúde lá que você não quis falar? Quanto tempo ela demoraria sem a ajuda da UP e da mentoria CVM para largar o plano de saúde para estar faturando quase 50 mil por mês? A resposta é sempre a mesma. Sem a ajuda de vocês, provavelmente eu não estaria aqui. Para quem já está no nível de ter faturamento ali, para quem já está no processo, para quem já decidiu, né, que o particular é o que ele quer, cara, investir tanto numa agência de marketing, né, para fazer o Google escalar rápido, né, Thiago? Uma pergunta que eu acho que o pessoal que está ao vivo aqui teria vontade de perguntar é:
quanto tempo demora? Tipo, eu contratei a Upper hoje, Thiago, fevereiro, 27 de fevereiro. Quanto tempo, em média, os clientes da Upper começam a escalar o Google, assim, a ter o Google como uma fonte ali de pacientes recorrentes no consultório? Isso vai depender muito da especialidade, tá? E da especialidade, da região, do médico. Então, por exemplo, da Rita, a gente conseguiu ir escalando o Google dela. Depois de 3 meses, a gente já conseguiu ir escalando. Então, inclusive, tem muitos médicos que eles querem resultado em 3 meses. Falam, não vou prometer nada em 3 meses. Em 3 meses, o mínimo aí são meses de ajuste. Porque se você faz uma mudança no Google, você estabelece ali 1 ou 2 semanas para você metrificar isso, é um período muito curto. Né? Os testes do Uhum. Google é diferente. Você tem que testar pelo menos ali um mês, saber. Fez essa mudança, vamos deixar 30 dias para ver. Ah, não funcionou, vamos fazer essas mais 30 dias. Um exemplo aqui, que pode lembrar, é do Michel. Comecei a ajudar ele, né? Falou, cara, Thiago, você pediu minha ajuda, Thiago, direciona o Michel com o Google aqui. E aí tava indo pro quarto mês e o Michel tendo pouco resultado. E aí quando a gente foi olhar, o ponto cego não era o marketing. Realmente a falha estava na secretária. Fez a contratação de uma nova no quinto mês, basicamente, né? A secretária treinada já, a gente começou a ver ali as conversões aumentando. O quinto, sexto mês já foi ficando redondo e hoje o Michel tá aí. É, 6 meses, então, voando, né? é um tempo razoável para Sim, começar a escalar as campanhas, né? sim. E para o médico que já, cara, o cara já está faturando ali 30, 25, 30, já atende a maioria dos pacientes particulares, ou então já fatura 50, já tem o particular como principal fonte de renda. Só que esse cara, ele ainda faz ali uma coisa muito amadora no Google. Recentemente eu fiz uma consultoria com um médico que fatura, Thiago, só de particular, mais de 100 mil. E aí eu fui ver o Google dele e o Instagram, cara. Eu falei, cara, como é que tu fatura 100 mil com esse Google, com esse Instagram, velho? É porque o cara realmente é bom, né? Tipo, ele faz um serviço. Tipo, ele é empreendedor mesmo, assim, ele é corajoso. Tipo, muita coisa do nosso método ele já aplicava. Médicos que antes de aplicar o nosso método, chegaram no CVM faturando 30 mil e aumentaram em 10 vezes o faturamento. Médico chegando do zero para 150 mil, médico saindo de 10 para 100 mil. O que, que seria um ajuste fino aí para esse cara aí? O que, que você direcionaria para ele? Primeira coisa, o médico ele está começando, então ele precisa de pacientes, ele vai começar a atender, né? O segundo, ele já tem uma demanda, ele trabalha ali o período, né, todo, então ele consegue faturar mais de 25, mais de 30, só com consultas. O médico que ele tem um alto faturamento, ele precisa focar no retorno por hora trabalhada. Eu quero dizer, a gente tem um exemplo aqui do Jefferson, né? O Jefferson ele tinha um faturamento ali na em cima de 30 mil. Ele definiu o posicionamento, ele viu a hora trabalhada dele, o retorno, né, sobre a hora trabalhada era melhor no quesito de colocar um balão. Ele trouxe esse posicionamento, né, para as redes sociais dele e tudo e começou a investir pesado nisso. Investir pesado, o que eu quero dizer? Como ele colocava ali um balão e faturava X e um paciente que ia, né, com ele na consulta, basicamente fechava ali o procedimento dele de auto ticket e consequentemente ele ia aumentando o faturamento, ele ia aumentando o investimento em marketing. Então o médico ele precisa jogar realmente o jogo do empreendedorismo, aumentar o investimento em marketing, definir se o paciente certo realmente é o paciente certo, se ele está focando no paciente certo, o paciente que está disposto a pagar pelo serviço dele de alto ticket, a objeção de posicionamento, né? Ah, isso fica massivo, eu fico sem ideia, etc. Continua no ciclo vicioso aí de querer fazer várias coisas, né? O exemplo, por exemplo, da Domila aí. A Domila faz só de ombro. Vai entrar no Instagram dela, é ombro todo dia. É o paciente que senta na mesa dela ali para ser atendido, é o paciente que fecha o procedimento. A Domina tem uma taxa de conversão de quase 100%, em pacientes que acabam aderindo ao tratamento dela ali, ao procedimento dela, né, ao serviço de acompanhamento dela. O cara hoje que já fatura e que quer escalar ainda mais esse faturamento, ele precisa para o marketing dele ver que precisa ser ajustado, definir esse posicionamento correto e aumentar o investimento. Medir isso
né, medir os outros pontos, como é que tá indo a taxa de conversão, secretário, tudo, e tá captando os pacientes certos. Muito bom, Tiagão. Acho que, pô, entregamos super conteúdo aqui. Quer saber mais sobre como é que funciona o serviço da Upper? É só digitar a palavra Google aqui embaixo. Ou mandar um direct lá para a Upper, é só apertar na fotinha ali, ó, e falar com o Thiago. E se você tem interesse em conhecer os nossos programas de mentoria, nossos cursos, programa CVM, também manda uma mensagem aqui, CVM, ou então manda um direct que a gente fala com você. Tiagão, Foi de até bola. mais. Até a próxima Obrigadão. live. Tchau, tchau, pessoal.